Meus irmãos e irmãs, nós estamos no 11º domingo do tempo comum. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderíamos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Também, como irmão, hoje é domingo, dia do Senhor, dia que nós somos convidados a poder agradecer ao Senhor pela semana que nós tivemos, nosso trabalho, nossos estudos, nossa convivência. Portanto, escolher um horário de celebração da sua paróquia, da sua comunidade. É sempre festa de preceito, portanto, devemos participar da Santa Missa. E ao participar da Santa Missa, você vai escutar esse Evangelho de hoje. Evangelho em que Jesus começa a falar do reino de Deus e usa parábolas para simplificar e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas pudessem se exercitar no entendimento da mensagem que ele queria dizer. Então, hoje ele fala do reino de Deus, esse reino de Deus que é inaugurado com a sua pessoa. Ele vem, portanto, instaurar esse tempo novo da graça de Deus na nossa vida, portanto, é o reino de Deus. E a partir daí, então, ele vai fazer a comparação do reino de Deus como uma semente, que você planta. Quem planta vai dormir, acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. E quando as espigas já estão maduras, o homem mete a foice porque o tempo da colheita já chegou. Primeira comparação, então, que Jesus faz do reino de Deus é essa semente, ou seja, o tempo de Deus na nossa vida acontece quando a gente menos espera. Vai acontecendo noite e dia. A nossa fé, o amor que Ele tem por nós, o amor que nós temos por Ele, vai acontecendo dia após dia. Em cada acontecimento, em cada situação, em cada gesto, em cada olhar, em cada abraço, em cada saudação que eu faço, esse tempo de Deus vai crescendo na minha vida, porque eu vou entendendo que Ele faz parte desse tempo. E Ele compara, portanto, como uma semente que você planta, a terra por si mesma dá fruto, noite e dia ela vai crescendo, assim que você percebe, quando você vê, já é aquela hortaliça, já é aquela árvore que dá os seus frutos. E quando chega o tempo da colheita, o homem mete a foice, ou seja, o tempo da colheita chegou. A segunda comparação que Jesus faz é de um grão de mostarda, ou seja, o reino de Deus é como um grão de mostarda. Ele acontece, um grão de mostarda, ou seja, uma semente de mostarda, é uma semente muito pequena, mas que quando plantada e cresce, ela se torna realmente uma grande árvore. Então significa dizer que a mesma coisa acontece. O reino de Deus ele acontece de uma forma bem sucinta, de uma forma bem discreta, e quando você percebe, então, o tempo de Deus está na sua vida, a presença de Deus está na sua vida. Então, meu irmão e minha irmã, que essas duas comparações hoje do reino de Deus possam também nos acompanhar para podermos pensar que o dia de hoje já é o dia em que o reino de Deus está acontecendo na minha vida e, portanto, sou convidado a poder anunciá-lo. Que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.